Olá, queridos irmãos, queridos amigos, queridos aprendizes e tarefeiros da seara do Mestre, junto à doutrina espírita. Mais uma vez estamos reunidos em pensamento para ouvir mais um tema tão importante à nossa evolução, ao nosso aprendizado. E para isso é o momento de nos prepararmos, de nos desligarmos das nossas preocupações e agitações. É o momento de elevarmos o nosso pensamento até o Mestre Jesus, junto à sua grandiosa equipe espiritual de mentores e benfeitores que nos sustentam, junto à casa lar de Jesus e todos os seus tarefeiros nos dois planos da vida. Hoje nós vamos ler a mensagem do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, com a psicografia do nosso querido Chico Xavier. A lição é a número 144, em meio de lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus, Lucas 10:3. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre indubitavelmente desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para tal serviço de tamanha envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mais valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou, peremptório: Ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo, onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos, seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e os seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Então, irmãos, fazendo aí uma breve análise
sobre esse tema em meio a lobos, onde Jesus, nos disse: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Para quê? Para que esses cordeiros, cordeiros de Deus, cordeiros de Jesus, cordeiros da boa nova, do amor, do perdão, da caridade, possam, através das suas atitudes, conseguir levar os bons exemplos aos lobos e que esses lobos possam mudar, evoluir, buscar também de alguma forma a Jesus, a espiritualidade. Se nós nos recordarmos a própria história de Jesus, ele veio e já sabia que assim seria, colocado no meio de muitos lobos, não é verdade? Tanto é que a encarnação dele aqui foi uma encarnação muito difícil. E Deus, já sabendo do tamanho e da grande responsabilidade, enviou um espírito preparado, com alta grandeza espiritual e moral, porque seria muito difícil passar e conseguir suportar tudo aquilo que Jesus passou em meio a tantos e tantos lobos, querendo devorá-lo, humilhá-lo, maltratá-lo, enfim. E assim também é a nossa vida. De alguma forma, nós que estamos próximos a Jesus, que somos espíritas, que buscamos nos melhorar a cada dia, nós somos cordeiros, sim, de Jesus, e estamos, muitas vezes, no meio de lobos, às vezes até dentro da própria família, dentro do próprio círculo de trabalho, ou às vezes até de amizades, e nós não temos que bater de frente com ninguém, mas temos que, através das nossas boas ações, boas atitudes, darmos bons exemplos a esses lobos, que quem sabe um dia também se tornarão cordeiros e buscarão a sua melhoria, a sua evolução. Muitos acham que somente levantando as mãos aos altos e suplicando a Jesus, isso basta para que ele seja um cordeiro. E não, quando você é cordeiro de Deus, de Jesus, você tem que atuar efetivamente para o bem, para o amor, para a caridade. Você tem que buscar diariamente corrigir, superar os seus vícios morais e materiais. Você tem que buscar o perdão acima de tudo, o entendimento, a fé, a paciência. E a própria lição fala que Jesus, ele é muito enérgico quando ele fala: eis que eu vos mando vocês, ou seja, ele está nos mandando, está nos ordenando que nós venhamos aqui como cordeiros ao meio de lobos, ou seja, é necessário que a gente trabalhe, é necessário que nós venhamos com uma missão de mudar a nossa vida, a nossa trajetória para melhor e também mudar para melhor os lobos que muitas vezes vão ser colocados no nosso caminho. Então, meus irmãos, como fala o último trecho da lição,
Quando os madeiros e os leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. Ou seja, aquele cordeiro, ele é um trabalhador, ele é um discípulo de Jesus. Ele tem que estar com as ferramentas na mão a todo tempo, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar se esforçando por ele e pelos outros, na obra de Jesus. E o final da mensagem fala: o apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Então, o cordeiro é aquele que vai levar a boa nova de Cristo a todos aqueles que ainda estão um passo atrás, aqueles que ainda não encontraram a Jesus, aqueles que ainda não encontraram a vida espiritual, aqueles que ainda não encontraram o amor verdadeiro. A função dos cordeiros não é bater de frente, impor, desafiar, não. É demonstrar através do amor, da fé e da paciência o como é bom e maravilhoso poder seguir na seara do Mestre Jesus. Fiquem todos com Deus. E neste momento, vamos realizar as nossas vibrações e fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E lembrando que vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em favor deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem espiritual, pela paz universal e a harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Vamos vibrar por esta casa lar de Jesus que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares do planeta Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia, em desequilíbrio. Vamos vibrar por todos os nomes colocados na caixinha de vibrações da nossa casa, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Vamos vibrar pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos nossos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os cômodos da casa um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que se encontram enfermos. Vibramos por todos os irmãos desencarnados. Vamos vibrar agora por todos nós que estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidades, fortalecidos na fé e na confiança, e que recebamos no alto, nesse momento, as bênçãos com as energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.